Boa noite, estamos começando ao vivo pela TV Cidade nesta sexta-feira, o programa O Povo na TV, com a participação do deputado estadual da Visaia, que está conosco hoje o programa todo para falar um pouquinho das suas iniciativas aqui da região e também outros assuntos de relevância. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal que está nos assistindo. Deputado, o senhor tem um terceiro mandato, nós sabemos que a situação política do país é uma situação delicada e no estado de São Paulo também acaba sofrendo consequências, apesar de toda a estrutura desse estado em comparação aos outros. A nossa região é uma região rica, uma região que eu acredito que tem um potencial muito grande, mas também apresenta em contrapartida algumas demandas importantes, demandas sociais, hoje a crise econômica, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente com o senhor, e uma demanda que sempre é alvo de muita preocupação, que é a saúde. O senhor participou de maneira brilhante de um processo que está ajudando a Santa Casa de Cruzeiro aqui na região. Eu queria iniciar a nossa entrevista falando a respeito disso, para poder novamente salientar a importância desse cuidado e também da dificuldade que é hoje a vida das Santas Casas, dos hospitais. Olha, essa é uma questão importante, Rogério, porque a situação das Santas Casas é bastante difícil. E com essa crise, né, lá em Cruzeiro mesmo, nós tivemos na reunião com o prefeito, na época que nós estivemos lá, e uma grande empresa da cidade reduziu os empregos. Então, eles imaginaram, estavam colocando que um grande contingente de pessoas que até um mês antes tinha convênio médico, deixou de ter o convênio médico. Então, o efeito da crise, né, é, de um lado, menos recursos que o Estado, a União e os municípios têm para financiar a saúde, porque está caindo a receita, e do outro lado, mais gente utilizando o serviço público. Justamente por essa situação, por exemplo, de pessoas que perdem o emprego e ficam sem o convênio médico, portanto passam a se utilizar só do serviço público. A outra situação que é crônica e que já vinha de antes da crise é que nós não temos o reajuste da tabela SUS. O governo federal não tem reajustado, então as Santas Casas, principalmente, que trabalham muito fortemente atendendo a população do SUS, quanto mais elas atendem, mais aumenta o prejuízo. Isso tem sido coberto, como era no caso de Cruzeiro, né, com os repasses do governo do estado, que além do repasse normal que já faz via o SUS para as Santas Casas, criou o Pró Santa Casa, que vinha repassando um valor adicional. E esse valor adicional direcionado única e exclusivamente para custeio, para atendimento, nada para investimento, né, porque esse é o gargalo, é o atendimento. E o repasse da prefeitura. Então, o que aconteceu especificamente em Cruzeiro é que aumentou a demanda de um lado, a prefeitura com dificuldades, estava reduzindo o repasse, a tabela SUS não é reajustada e tinha tido um problema lá também de uma verba que a Santa Casa recebeu do Estado e que houve um indeferimento da prestação de contas daquela verba, né? Então, também um pouco ali de problema de gestão, né? Mas lá agora está com um provedor novo, uma equipe, um superintendente que é uma pessoa, um médico da cidade, que conhece muito a realidade. Então, boas perspectivas de fazer ajustes internos para melhorar a eficiência do atendimento e poder manter. E aí nós estivemos lá numa reunião junto com o prefeito, o provedor, o superintendente da Santa Casa, a participação, né, do deputado Padre Afonso, né, depois nós temos à frente, que participa também o deputado André do Prado, né, o deputado Gondim, o deputado Hélio Nishimoto, e tivemos depois uma reunião onde eu pude participar em São Paulo também, na Secretaria da Saúde. A primeira reunião foi uma reunião muito difícil, parecia que ia demorar muito para resolver as questões, mas na última quarta-feira o governador, depois de ter ouvido o secretário da Saúde, de ter nos ouvido, determinou que retomasse os repasses, né, e a pendência que ficou da apuração, vão apurar as responsabilidades e cobrar depois isso, né, e uma verba adicional para que a Santa Casa continue o seu atendimento. Então, foi um momento muito importante, né, e porque a Santa Casa de Cruzeiro, ela acaba cumprindo um papel complementar, né, à estrutura que a gente tem toda aqui na região.
né? Nós temos o Hospital Regional e o Hospital Universitário aqui em Taubaté, que é o hospital de referência de toda a região, né? São José dos Campos também tem uma boa estrutura, mas não dá conta de atender tudo. Então, sim, a Santa Casa, de certa forma, ela é referência para os municípios do Vale Histórico, né? Nós até temos uma reivindicação que temos conversado com o governador, que era de ter mais um hospital regional lá no Isso eu te perguntar, vale, aproveitando a deixa. Há essa possibilidade ainda de acontecer no mandato do governador? Nesse mandato eu acho difícil, né? Primeiro por causa, de novo, a questão da crise, então isso retardou, né, todos os investimentos, e depois porque nós temos nesse mandato ainda o compromisso que o governador assumiu e já iniciou as obras também há uns 20 dias atrás. Eu pude participar junto com o governador do Hospital Regional em São José dos Campos, né? E tem a previsão de iniciar as obras do Hospital Regional do Litoral, né, Litoral Norte, que seria em Caraguatatuba. Também já está definido para o início do ano que vem iniciar. Então seriam 2 hospitais, né? O do Vale Histórico é uma reivindicação, a gente tem insistido, mas ele ainda não está com um planejamento e com um tema de definição. Poderia ser em Cruzeiro, né? Por essa estrutura que tem, né? Mas ainda não há uma definição, essa é uma reivindicação, né? Nós achamos que isso colocaria ali, um pouco é o papel que a Santa Casa faz hoje, né? Então também isso tem uma discussão, né? Porque a gente também não pode também ficar só propondo que se construa mais hospitais, né? Muitas vezes uma boa parceria pode resolver a situação de algo que já tem, funcionar melhor, pode cumprir esse papel. O difícil não é construir, né, deputado? O problema é manutenção disso depois de construir. Esse é o grande desafio, porque conseguir às vezes 40, 50, sei lá, 60 milhões para construir um hospital, dependendo do tamanho, você consegue. Só que depois ele custa esse mesmo valor todo ano para funcionar, né? Então, de fato, esse é a questão, como é que faz o custeio depois, né? Então, e essa é uma discussão que a Secretaria de Saúde tem feito, a Secretaria de Saúde do Estado, com muita competência, que é procurar estabelecer, né, boas estruturas, e nós precisamos avançar cada vez mais nisso, né? Os municípios cuidando da atenção básica, da porta de entrada, né? O governo do estado já fez isso com as próprias Santas Casas, estabeleceu aquelas estratégicas, aquelas estruturantes, né? Estabeleceu então uma gradação nas Santas Casas, né? E definindo que cada uma tem e cada uma precisa ter, né? Porque às vezes você não tem uma demanda naquele município, então não adianta ter lá toda uma estrutura, né, para... Não vai servir de nada, né? Não vai servir, né? Eu vejo isso às vezes nessa questão de maternidade, né? Então tem uma maternidade, aí você fala assim, mas quantas crianças nascem nessa cidade no mês, né? 8, 10, né? Então você não vai ter nem uma maternidade muito bem equipada, né? E que vai conseguir fazer se for um parto sem problemas. Se for com problemas, você já tem que correr para uma outra, né? Mas se você quiser manter ali a maternidade, inclusive para emergência, você tem que manter toda uma equipe permanente, né? Porque o parto não é um problema de emergência, ele é programado, né? A complicação é que é de emergência, né? E aí você tem a maternidade para aquilo que é normal, para quando você tem emergência você não tem do mesmo jeito, porque você não tem a equipe toda disponível 24 horas por dia. Deixa eu só citar aqui, na verdade, os valores. Essa prorrogação do convênio do governo com a Santa Casa, ela tem hoje destinado anualmente 1.300.000 e ainda tem um repasse da Secretaria de Saúde de R$420 mil para a Prefeitura de Cruzeiro. Isso mesmo, eles foram para tentar salvar nesse momento e agora eles têm lá a lição de casa para ganhar um pouco de eficiência, melhorando a gestão. Deputado, vamos compartilhar uma experiência. A gente sabe que Santas Casas dependem desse repasse,
às vezes emenda, verbas. Nós sabemos a dificuldade também dos municípios, o senhor citou muito bem a tabela SUS, mas não tem como criar um outro modelo para poder ajudar também? Que saúde sempre será uma prioridade, sempre encontrará problemas. A gente sabe que tem estruturas aí sucateadas, né, com aparelhos antigos. Não tem como criar um modelo novo para poder ajudar? Então, o governo do estado tem trabalhado para criar esse modelo novo, né? Então, esse modelo que ele tem feito de dividir as Santas Casas, né, em 3 categorias e dar uma destinação muito clara a cada uma delas, é um avanço grande nesse sentido. Porque você passa a estruturar essas Santas Casas. Então, a Santa Casa que está lá, numa cidade muito pequena, né, ela vai ficar, muitas vezes, para atender, né, o pronto-socorro da cidade, né, coisas pequenas, né, e, eventualmente, se tem lá uma estrutura de leitos, né, ela pode ficar até para funcionar como um complemento a um hospital grande que você tem na região, né, e que, muitas vezes, ele precisa fazer procedimentos de alta complexidade, mas ele não consegue fazer mais porque a sua rede está ocupada com pessoas que já tiveram o atendimento de alta complexidade, mas a recuperação dessa pessoa ocupa um leito do hospital. Certo. Então você não consegue internar um novo, né? Então isso tem sido adotado. Você pega o paciente que já passou e que já não precisa mais do atendimento de alta complexidade e transfere para uma dessas Santas Casas que funciona quase como uma hotelaria, né? Ele tem lá uma estrutura básica para dar um atendimento que a pessoa ainda precisa, ela não pode ficar em casa, né? Mas ela pode utilizar então um quarto que está lá, Libera uma vaga, precisa e no libera hospital. alguém que está precisando entrar na alta complexidade. Então esse é um modelo que está sendo pensado, que está sendo praticado e que está sendo trabalhado. Ele precisa ganhar a maior parceria das Santas Casas, dos governos municipais, precisa cada vez se integrar mais, precisa funcionar, precisa da concordância das direções, elas precisam estar de acordo com essas diretrizes, né, porque cada uma tem a sua autonomia. É um desafio, na verdade, né? Precisa discutir isso com a comunidade, né, porque a comunidade, é claro, é um reclamo das pessoas e é justo que elas reclamem, né? Eu queria ter próximo da onde eu estou todo o atendimento, né? Por isso, por exemplo, que a Santa Casa de Socorro, de Cruzeiro, né, cumpre um papel importante. Ela tem lá uma estrutura para fazer o atendimento, por exemplo, de problemas cardíacos. Ela não tem, se precisa fazer um procedimento de mais alta complexidade, ela não consegue fazer, mas ela consegue estabilizar o paciente na hora da crise. E isso é fundamental, porque isso significa garantir a vida da pessoa. Depois que você estabilizou, né, aí você pode esperar, às vezes, um pouco mais para ter a vaga. Então, esse modelo é um modelo importante. Nós precisamos trabalhar isso com as prefeituras e fazer esse trabalho de convencimento. E no outro, nós precisamos mais dinheiro para a saúde, né? Esse é o outro problema. Só para a gente fechar esse bloco, aproveitando essa deixa do mais dinheiro para a saúde, o governo federal está aí aventando, namorando o retorno da CPMF. E nós sabemos que no passado ela existia por um valor que seria destinado à saúde, que há dúvidas, né, se foi ou não foi. Independente de crise política, da situação que o Brasil atravessa, o senhor é favorável à CPMF? Se fosse realmente para ajudar a saúde, você acha que seria uma solução? Então, é claro que se você botar mais um imposto e isso for para a saúde, ele pode ser a solução. O problema que nós temos que discutir hoje é se cabe nessa crise que nós estamos vivendo e nessa quadra que nós estamos vivendo, mais imposto. Porque mesmo naquele momento, as dúvidas que ficavam é o seguinte: repassa o CPMF para a saúde, porque foi criado para isso, mas o que já vinha do Tesouro, você não repassa tudo, né? Porque o governo federal tem lá um dispositivo que é a desvinculação, a DRU, a desvinculação da receita, né? Então, você não tem a garantia de que aquilo que estava previsto no orçamento vai ser repassado e mais a CPMF. Né? Entra a CPMF e no fim sai alguma coisa que estava sendo repassada.
Então, eu acho que a sociedade brasileira não aguenta mais um imposto, né? CPMF é até um imposto, se a gente for pensar, um imposto bom, né? Porque todo mundo paga, difícil sonegar, né? Então, essa é uma vantagem desse imposto, né? A dificuldade dele, primeiro, é que ele é em cascata, né? Paga várias vezes. Acho que poderia se discutir, né, ele como uma alternativa. Você poderia tirar outros impostos e ter esse, mas aí era dentro de uma reforma tributária, não era para tapar um buraco. A reforma tributária não é um bom argumento lá em Brasília, né? Nunca foi, né? Eu acho que o governo, né, e aí falando especificamente, né, perdeu a oportunidade de fazer reforma tributária, porque a reforma tributária deve ser feita no momento que você está crescendo, porque você tem orçamento expandindo. Então é mais fácil de você ajustar. Nessa hora aqui não dá para fazer reforma tributária, porque todo mundo não está conseguindo pagar as suas contas, como é que você vai discutir que um vai ganhar um pouco menos, outro vai ganhar um pouco mais? Não tem como fazer isso nessa crise que está. Então nessa crise que está, fica essa tentativa de criar mais um imposto, que agora a CPMF que está proposta não é nem para a saúde, é para a Previdência, né? Então, eu vou chamar o intervalo rápido, na sequência nós continuamos esse bate-papo com o deputado Davi Zaia. Voltamos já. Que isso, comadre? Que negócio é esse? Compadre, eu ia passando aí, chamei a comadre a modo de bater um dedo de prosa. Ela tava desse jeito se estribuchando na cama. Mas que isso? Eu fui ali na venda fazer compra, deixei ela aqui boazinha. Agora tá desse jeito. É verdade ser isso, comadre? Mas afinal, o que a sua esposa tem? Ah, doutor, a mulher passou a noite inteira numa gemedeira, uma dor no corpo e um febrão. Não é minha área, mas pode ser dengue. O senhor já ouviu falar de dengue? Dengue, doutor? Esse negócio não tem lá na roça, não. Dengue dá na roça, na cidade, dengue dá em qualquer lugar, meu senhor. Leva ela para o hospital, que é onde eles têm todas as condições cabíveis para diagnosticar esse problema. Mas leva com urgência, tá bom?
Os meus vinis! Roubaram meus vinis! Por onde eles foram? Eles foram por ali! Quem eram os meliantes? Era um braquero, um magrelo de barba. E um gordo? Meu Deus, o que é que eu faço? Roubaram meu Paranoid! Ah não, meu Julio Iglesias! Que ódio, meu Luiz Pequetes! Não, meu Nevermind! O meu do Sepultura! Olá amigos, eu sou Marcos Castilho do programa Vida em Pauta. Eu quero convidar a vocês a assistirem o nosso programa todas as quartas-feiras, das 21 às 22 horas, com reprise todas as terças, do meio-dia às 13 horas. Eu conto com a sua audiência, programa Vida em Pauta, aqui na TV Cidade. Descontração, música, entrevista e um bate-papo super agradável. Todo sábado, meio-dia, na TV Cidade, programa Donizete Costa. O melhor da música sertaneja. Tudo isso em alto astral. Programa Donizete Costa. Todo sábado, meio-dia, na TV Cidade, em Taubaté. Canal 3 e 99 da NET. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633-2017. Estamos de volta ao vivo com o programa O Povo na TV, hoje recebendo a participação do deputado estadual da Visaia. Deputado, a gente falou um pouquinho sobre crise política e crise econômica no finalzinho do outro bloco. Vamos entrar nesse assunto, que é um assunto preocupante. Nós sabemos que a situação é séria, há um desespero muito grande, eu acho que em qualquer lugar do Brasil hoje, com relação à economia, e a gente não vê, de fato, algo acontecendo para melhorar, né? Houve um princípio de esperança com o dólar baixando, só que ainda está muito alto, cai um pouquinho, mas já sobe de novo, enfim. E também não é a única solução, né, deputado? O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho que nós estamos numa situação das mais difíceis, porque essa combinação de crise econômica com crise política, né, tem inclusive se retroalimentado, né? A presidente não tem condições de apontar uma saída consistente, que eu nem discuto qual seria, né? Precisaria ter uma proposta de saída. Nem isso apareceu, né? Agora, né? Então, mas que pudesse ser efetivada, que tivesse consequência. Olha, eu tenho essas e essas propostas, vou encaminhar para o Congresso, tenho lá força política para aprovar essas propostas, e aprovadas as propostas, vamos acreditar, né? E vamos implementar. Isso ofereceria um caminho para o país. A economia se reorganizaria em torno disso, em torno do caminho apontado, né? Poderia ser mais rápido, né? Eventualmente sofrer correções em função do melhor acerto ou não das propostas apresentadas, da confiança que essas propostas pudessem gerar junto aos investidores, né? Junto ao conjunto dos agentes econômicos no geral, mas você teria um caminho. Nós não temos isso. Nós começamos o ano, né, com a presidente sem reconhecer de que tinha, porque ela tinha dito que não tinha crise nenhuma na campanha, que estava tudo resolvido.
que quem falava em crise é aqueles que eram contra, que queriam ganhar a eleição, né, e dizer que ela não podia continuar. Então, ela é reeleita e aí admite que tem crise, mas não admite que mentiu, né? E apresenta uma primeira proposta que fala de um superávit. Isso não é viabilizado, a crise se aprofunda, ela muda isso e encaminha uma nova proposta para a Câmara, reduzindo o superávit. E logo depois, uma que já apresenta um déficit, né? Quer dizer, num processo como esse, nenhum agente econômico vai fazer nenhum investimento, né? E com a taxa de juros de 14%, né, 14,5%, ninguém vai se arriscar é muito melhor deixar o dinheiro no banco, rendendo. Sem dúvida. Né? Porque você não tem nenhuma... Dos males o menor. Sem nenhum risco, e vai tocando. Então, o país para, né? O pior efeito disso é o desemprego, né? A indústria está sofrendo. Né? E por isso que o estado de São Paulo está sofrendo muito, porque São Paulo é onde a indústria é o carro-chefe. Sofre a indústria, sofre o comércio, né? Sofre as pequenas atividades também. O pessoal que não estava no emprego formal. Então esse não entra na estatística de que perdeu o emprego, né? Porque ele não estava com carteira assinada. Mas a atividade dele, né, embora informal, ela depende da economia formal, né? Porque se todo mundo está empregado, todo mundo demanda uma série de serviços, né? E isso deixa de ser demandado. Né? Então a mesma pessoa que estava fazendo um bico, ela já tem mais dificuldade para fazer, né? Então essa é a gravidade que a gente tem. E nós não temos uma perspectiva de saída. Se imaginava no primeiro semestre que, olha, no segundo semestre começa a melhorar. Não. Hoje, os mais otimistas acham que começa a melhorar em 2017. Né? Que o país, esse ano, vai diminuir 3% do PIB e o ano que vem, talvez 1,5%. Né? E talvez em 2017 a gente comece a pensar de novo. Então é uma grave crise econômica e ela não se resolve sem a solução da crise política. O senhor é favorável ao impeachment? O senhor acha que seria uma solução? Eu acho que é uma saída. Eu acho que é uma saída que se impõe para o país, né? Aí o grande argumento dos que são contra isso é dizer que não há que o presidencialismo tem isso, né? Elegeu por 4 anos, você não pode tirar o presidente ou o presidente porque ele está indo mal, porque o povo não gosta, porque você não está de acordo, ou até porque a economia está indo ruim, né? Está ruim, né? Você não pode tirar por isso. O parlamentarismo estaria resolvido. O clamor público já... Claro, porque... E aliás, é por isso que o meu partido defende o parlamentarismo. O pessoal fala, mas isso seria uma confusão com esse Congresso que está aí. Mas o parlamentarismo permite que você se socorra do povo. Se o povo acha que está tudo errado, ele começa a se manifestar. Quando ele começa a se manifestar, o governo não consegue fazer maioria. Tem voz, né? Tem voz. Aí o governo não consegue fazer maioria no Congresso. Como está acontecendo hoje. O problema da presidente é que ela encaminha a proposta e não aprova. Aí pensa lá, mal culpados são os deputados. Não. Quem tem que fazer maioria é o presidente. Ele que tem os instrumentos na mão para compor a maioria. Ele que foi eleito com uma base de partidos que davam maioria. Então, no parlamentarismo, se a crise está grande, ninguém quer aprovar o programa que está proposto aí, porque o povo não concorda com ele, não forma maioria, não forma governo, cai o governo. E se cai o governo, pode ter uma outra formação que apresente uma alternativa. Os partidos podem fazer um novo arranjo e dizer, temos aqui um novo programa e um novo primeiro-ministro, né, que vai tocar a economia. Então, se dá credibilidade aí. Se não se consegue fazer isso, por arranjos internos dos partidos, convoca a eleição. Eu fui eleito deputado há 6 meses. Não interessa, não consegue fazer maioria, não consegue dar uma solução para o país. Cai o primeiro-ministro, que é o governo, que equivale ao presidente, e caem todos os deputados. Vai todo mundo disputar a eleição de novo, o povo vai dizer o caminho que quer. No presidencialismo você tem que aguentar 4 anos. Então,
o impeachment é previsto quando há um crime de responsabilidade. Houve um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade ele não se equivale a um processo penal, né? O Collor foi cassado, ninguém discutiu se tinha crime de responsabilidade, aliás, todo mundo concordou, uma maioria concordou, né? O efeito foi um Fiat Elba, né? Que foi a justificativa de que ele recebeu de maneira irregular e foi cassado. No processo judicial, no Supremo, ele foi absolvido. O crime dele não era um crime que daria uma pena para ele. Ele perdeu o mandato por um crime de responsabilidade. Ou seja, ele não cumpriu as obrigações de presidente. A presidente tem conta reprovada porque fez pedalada. Pedalada, né? Eu vi o Lula dizer, mas foi feito pedalada para manter o Bolsa Família, para manter... Não, pedalada é um desarranjo, porque o custo da pedalada é o desemprego que nós estamos tendo hoje, o custo da pedalada é a inflação que nós estamos tendo hoje e que afeta quem? Afeta os que mais precisam. E não tem como alegar que não foi consciente, né? Que não sabia que tudo isso iria ocorrer. Claro que sabia, tudo isso está claro e evidente. Então, a pedalada é assim, eu vou empurrar o problema para depois da eleição. Pedalada foi isso. O que justifica o impeachment, né? O que justifica porque, por exemplo, o impeachment, porque você teóricos dizem que não há meios legais, né? Não teriam esses meios legais para ocorrer um processo de impeachment, né, deputado? Sim, mas se você usa um artifício para mentir, para enganar, o deputado Eduardo Cunha, que, vamos dizer, todo mundo fala, mas tem que também pegar o Eduardo Cunha. Claro, todo mundo que tem coisa errada tem que pagar, né? Mas se ele for cassado nesse momento na Câmara, o processo no tribunal vai correr, ele está denunciado no tribunal, tem o inquérito andando, né? Se ele recebeu recursos indevidos e tal, isso pode dar uma condenação para ele ou não, porque ele pode ser caracterizado que ele participou de uma quadrilha, que ele participou de utilização de recursos públicos. Mas se ele for cassado hoje na Câmara, no Conselho de Ética, vai ser por quebra do decoro parlamentar, porque ele mentiu. Porque ele foi na CPI e disse o seguinte, eu não tenho conta. E agora tem conta. Pode ser, né? Se amanhã ele explicar que essa conta lá não foi dinheiro da Petrobras, ele vai ser absolvido no processo penal. Mas na Câmara ele vai ser cassado. Porque ele mentiu. É a quebra de decoro. Aí a presidente fez o quê? Então, é disso que nós estamos falando. Então, há justificativa e permite que o país passe a ter uma solução. É traumático? É traumático. Caçar um presidente da República é traumático. Foi traumático com o Collor? Aí ele pergunta, o impeachment com a cassação da presidente ou também com a cassação do vice? Não, impeachment com a cassação do presidente. Mas aí teríamos um vice... Porque teríamos um vice que tem que... também não traz tanta credibilidade. Nesse momento você tem dificuldade. O Marco Aurélio Mello, né, que é o ministro do Supremo, ele falou, não estou falando aqui como juiz, estou falando como cidadão, né? Era melhor que a Dilma, o Temer e o Cunha renunciassem, faziam um bem para o país, seria menos traumático, né? E o país teria eleição, né? Agora, você tem que seguir o que diz a Constituição, então, por impeachment só cabe pro presidente, para quem está exercendo o cargo, né? Tem o processo no Superior Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, né? Lá, se houver a comprovação e houver uma decisão, aí sim, aí é uma cassação eleitoral, aí caça presidente e vice, e aí nova eleição, que também seria uma solução. Sim. Né? Mas acho que é isso, hoje há um razoável consenso de que o país não aguenta viver nessa situação de um impasse político e de um impasse econômico os outros 3 anos. Deputado, só para a gente finalizar a sua participação, eu queria lhe perguntar sobre o PPS em Taubaté no próximo ano. Há rumores que o PPS estaria construindo uma candidatura à prefeitura. Eu queria saber se isso pode de fato acontecer. Não, essa é uma decisão do PPS aqui, né? Nós temos a vereadora Poliana, que já é vereadora no 3º mandato, foi candidata a deputada federal na última eleição, foi muito bem
votada e tem colocado o seu nome para disputar as eleições, né? E o PPS está trabalhando para isso, está se estruturando para isso, acha que tem condições de colocar o nome da vereadora para disputar as eleições, né? E estamos nos preparando para isso. O PPS, ele trabalha hoje na construção de alianças políticas nesse momento, ele tem conseguido, e como é que o senhor recebeu essa ampliação do prazo das filiações partidárias? Eu acho que a ampliação do prazo, eu sempre fui favorável, né? Eu acho que o Estado não devia se excluir muito isso devia ser coisa de cada partido e tal. Então acho que isso, e acho que diante da crise que nós temos, política e econômica, foi uma boa medida, né? Porque pode acontecer muita coisa até março, então nós estaremos com uma realidade engessada em outubro e podia ter uma realidade totalmente nova, né? Inclusive dos partidos, né? O partido que tem a presidência da República em março pode não ter, né? Então só isso é uma transformação brutal. Então acho que foi uma medida boa e ela permite que os cidadãos que têm vontade de participar da política possam ainda se filiar, né? Então ganhamos um prazo aí grande e é claro que alterou. Todo mundo estava esperando 2 de outubro, 2 de outubro encerra, o cenário está posto em cada cidade e aí vamos entrar mais fortemente nas articulações entre os partidos para ver as composições. Isso ficou um pouco suspenso, embora estão havendo conversas, nós temos conversado com vários partidos, né, os outros também têm, mas vários partidos ainda não têm definições tomadas de maneira definitiva, porque ainda pode ter um quadro novo, as pessoas ainda podem mudar de partido até fevereiro, até março. Ou seja, é um jogo de xadrez com algumas pitadas de pôquer, né? É isso mesmo. Vamos ver o que acontece. Deputado, quero agradecer a sua participação, novamente ressaltar, parabenizar pelo trabalho junto às outras casas. A gente sabe da grande dificuldade e também da demanda constante que é a saúde e conseguir verba nesse momento, um momento tão conturbado do país, não é só uma vitória, é uma grande realização. Obrigado pela participação. Obrigado e registrar que é possível isso, né, pela atenção do governador Geraldo Alckmin, né, porque nós fizemos a nossa parte, reivindicamos, mas com toda essa crise que está vivendo o país, ele ainda consegue apertar um pouco lá e arrumar os recursos para que a gente possa fazer o que fizemos agora com a Santa Casa e Cruzeiro. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta na segunda-feira às 18 horas com mais um programa Povo na TV. A todos uma ótima sexta e um excelente final de semana. Até segunda.